5.600 homens morreram a abrir este canal. A maioria não era americana. Vinha de Barbados, da Jamaica, das Ilhas das Caraíbas, e foi enterrado em valas comuns que ninguém marcou. Antes deles, na tentativa francesa, tinham morrido mais de 22 mil. O canal que o mundo atravessa todos os dias foi erguido sobre dois sistemas de pagamento, um de ouro, para os brancos, outro de prata, para os negros. Os de prata cavavam a montanha, apanhavam a febre e desapareciam nos registros. Em agosto de 1914, um navio branco chamado Ancon fez a primeira travessia, com bandas e discursos. Ninguém contou os corpos que ficaram por baixo da água. Ninguém sabia dizer, ao certo, quantos eram. E ainda hoje ninguém sabe. Colón, Costa das Caraíbas, 1904. Um vapor encosta ao cais e desembarca homens que nunca tinham saído da sua ilha. Vem de Barbados, sobretudo. A ilha é pequena, pobre, sem trabalho, e os agentes do canal prometem uma coisa simples: salário, comida, um bilhete de regresso. Cerca de 20 mil barbadianos vão fazer esta viagem nos anos seguintes, quase um terço da população masculina adulta da ilha. Os Estados Unidos tinham acabado de tomar conta da obra. A 4 de maio de 1904, herdaram dos franceses um estaleiro em ruínas, máquinas enferrujadas, edifícios podres, e a memória de mais de 22 mil mortos. O engenheiro-chefe, John Frank Stevens, percebeu depressa que não faltavam planos, faltavam braços. E os braços vieram das ilhas. Um médico do exército, William Gorgas, tinha uma teoria que quase ninguém levava a sério. A febre amarela e a malária não vinham do ar nem da sujidade, vinham do mosquito. Enquanto ele drenava pântanos e queimava petróleo sobre a água parada, os homens das Caraíbas pegavam nas pás. Chegavam e eram inscritos numa lista. Não em qualquer lista. Havia duas. Uma chamava-se Rol de Ouro. A outra, Rol de Prata. E o nome de cada homem, a entrada, decidia tudo o que lhe ia acontecer nos 10 anos seguintes: quanto ganhava, onde dormia, em que hospital era tratado, e onde seria enterrado se morresse. Nenhum deles, ao descer daquele vapor, sabia em que lista o iam pôr. Corte Culebra, 1907. O sol bate no fundo da garganta aberta a dinamite através da montanha. Lá embaixo, a temperatura passa dos 40 graus. Comboios entram e saem carregados de terra, milhões de toneladas arrancadas à cordilheira para abrir passagem à água. Quem cava é quase sempre um homem negro do Rol de Prata. Quem manda, com um chapéu de palha e um caderno, está no Rol de Ouro. Os dois sistemas não eram só nomes. O Rol de Ouro pagava em moeda de ouro americana, dava casa com rede mosquiteira, cantina, hospital limpo, e férias pagas para o continente. O Rol de Prata pagava em prata, a moeda local, valia menos, e dava barracões apinhados, comida pior e a primeira fila em todas as doenças. Havia bebedouros marcados ouro e prata. Balcões de correio separados. Filas separadas para receber o ordenado. Um trabalhador de Barbados podia fazer o mesmo gesto, com a mesma pá, ao lado de um americano, e levar para casa uma fração do que o outro ganhava, porque nascerá na ilha errada. George Guetaus, o engenheiro militar que assumiu a obra em 1907, geria tudo isto como um quartel. A máquina funcionava. Os números da terra removida subiam. E, ao lado desses números, havia outros que ninguém publicava com o mesmo orgulho: os dos homens que entravam no hospital de Ancon e não voltavam a sair. Ao todo, morreriam cerca de 5.600 durante a fase americana. A esmagadora maioria, homens das Caraíbas. Nesse ano, a conta ainda mal tinha começado. Monte Esperança. Um cemitério nas colinas por cima de Colón. É para aqui que vêm os que o hospital não salva. Não há lápides para todos. Não há nomes para todos. Há valas. Pensa nisto. Um homem sai de Barbados com 20 anos. Atravessa o mar. Cava uma montanha que não é dele, por metade do salário do homem branco ao seu lado. Apanha a febre. Morre num hospital onde há um número no Rol de Prata.
e desaparece numa cova sem marca, a milhares de quilômetros de casa. Multiplica isto por milhares. E antes dos americanos houve pior. No tempo dos franceses, tantos morriam que os corpos sem família se tornaram mercadoria. A Companhia do Caminho de Ferro conservava os cadáveres em barris e vendia-os a escolas de medicina e a hospitais de todo o mundo, para dissecação. Durante anos, foi uma fonte de receita. Um homem que vinha ganhar a vida acabava exportado, depois de morto, dentro de um barril. Ninguém guardou os nomes. Ninguém contou os barris. Os registros americanos eram um pouco melhores. Só um pouco. Contavam-se os mortos do rol de ouro com cuidado, eram poucos, cerca de 350 americanos. Os mortos do rol de prata entravam em somas redondas, aproximadas, esquecidas. 5.600, disse. Talvez mais. Sob a água calma, sob os relvados, sob as próprias margens do canal, ficou um número que ninguém quis fixar. E, em 1913, a montanha caiu pela última vez, e a água começou a entrar. 15 de agosto de 1914. O vapor Ancon avança devagar na primeira travessia oficial, do Atlântico ao Pacífico. Pintado de fresco, cheio de convidados, atravessa as comportas de Gatun, sobe 26 metros até ao lago, desliza pelo Corte Culebra e desce do outro lado. 82 quilômetros. Cerca de 10 horas. Um continente cortado ao meio pela primeira vez. Devia ter sido a maior festa do mundo. Não foi. A milhares de quilômetros dali, na Europa, tinha começado uma guerra 2 semanas antes. Os jornais que deviam falar do canal falavam da Bélgica invadida. O feito de engenharia do século nasceu quase em silêncio. Mas há outro silêncio, mais antigo, nesse dia. A bordo do Ancon, entre os convidados, não estão os homens que abriram aquela passagem com as mãos. Os do rol de prata não foram convidados para a travessia. Muitos já não podiam ir, estavam em Monte Esperança, ou numa vala sem nome, ou tinham voltado para as Ilhas Partidos, sem uma perna, sem um braço, sem pensão. O canal custará, ao todo, umas centenas de milhões de dólares. E cerca de 5.600 vidas só na fase americana, mais de 22 mil na francesa. A conta em dinheiro foi paga por Washington. A conta em corpos foi paga, quase toda, por Barbados, pela Jamaica, pelas ilhas. Quando Ancon chegou ao Pacífico, houve palmas. Os nomes que faltavam não deram nas palmas nenhuma falta. Ninguém, naquele convés, os pronunciou. Cidade do Panamá, hoje. Bairros inteiros falam inglês das Caraíbas, comem comida das ilhas, cantam um sotaque que veio de Barbados há mais de 100 anos. São os netos e bisnetos dos homens do rol de prata. Muitos ficaram porque já não tinham para onde voltar. Construíram uma comunidade a partir dos que sobreviveram à vala. O canal seguiu em frente sem eles no nome. Passou de mãos americanas para mãos panamenhas a 31 de dezembro de 1999. Foi alargado em 2016, com comportas novas para navios maiores. Move hoje uma parte enorme do comércio do mundo, e enche o tesouro do Panamá de milhares de milhões. Mas volta a pergunta do início: quantos corpos estão por baixo desta água? A verdade desconfortável é que ninguém sabe. Os números do rol de prata nunca foram contados com o rigor com que se contou a terra removida. 5.600 é uma estimativa. 22.000, outra. Somam-se, arredondam-se, e continuam a ser aproximações de homens reais, cada um com um nome que os registros não guardaram. Há placas no canal a lembrar os engenheiros. Guetaus tem o nome numa ponte. Gorgas, num hospital. Os homens de Barbados que morreram a cavar têm, quase todos, o mesmo epitáfio, nenhum. De vez em quando, uma obra nova revolve a terra numa margem e aparecem ossos sem caixão. Ninguém se espanta. Todos sabem o que são. Só não sabem quem foram. O Canal do Panamá é uma das maiores obras que a humanidade já construiu. Também é um cemitério do tamanho de um país, sem lápides. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo, e sempre foram. Ainda hoje, sob a água,
ficam os corpos que essa verdade custou. Quando olhamos para uma obra que nos deixa sem palavras, quantas vezes perguntamos quem pagou por ela com o corpo, e por que é que o nome desses fica sempre de fora? Estas histórias só continuam a existir por causa de quem fica para as ouvir. Os homens do Hall de Prata não têm placa, mas têm isto, alguém, um século depois, ainda a dizer que existiram. Se esta história te ficou, um gosto ajuda a chegar a mais alguém, e subscrever é ficar conosco para continuar a devolver o nome a quem foi enterrado sem ele.